Vou aproveitar também, gostaria de fazer um comentário, meu comentário que eu fiz na minha coluna hoje, né, como colunista do UOL. Na verdade, eu estou de apresentador aqui, só cobrindo férias, né, pessoal? Eu sou colunista aqui do portal. E eu escrevi sobre a questão do Júlio, que não é necessário ser nenhum especialista, analista político, para perceber que a CPI que mira o Júlio é um ato de eleição municipal, né? A eleição que vem em outubro, né? Em parte, é claro, pode-se imaginar atingir o próprio Guilherme Boulos, né? Que é o principal adversário do prefeito Ricardo Nunes à eleição municipal, Boulos, que é muito próximo do Júlio, mas também tem uma questão mais de fundo nessa história, né? Você tem uma questão de que uma parcela da população vai ter orgasmo ao ver o Júlio sendo linchado em praça pública, né? Poucas coisas mais incomodam mais quem anda com uma Bíblia embaixo do braço só por propaganda de retidão pessoal ou por uma tentativa de controle político de terceiros, mas que essas pessoas, é claro, não desejam ver em prática as palavras transformadoras do Evangelho, né? Quando alguém expõe, né, como o Júlio, né, através do próprio trabalho dele, o comportamento desses neofariseus, desses hipócritas, né? O padre Júlio dedicar a vida dele àqueles do que o resto da sociedade trata como lixo, como a população em situação de rua, como os dependentes químicos, né? É um lembrete da hipocrisia daqueles que enchem a boca para falar de solidariedade, né? A solidariedade é essa que está presente nas Sagradas Escrituras do cristianismo, mas tem medo de colocá-las em prática ou não quer colocar essa solidariedade em prática, né? O convite à pregação, eu não sou uma pessoa de fé, já fui, mas o convite à pregação de Jesus de Nazaré, ele é muito simples. Exatamente por conta disso, tem muitos que dizem amém e não estão dispostos a seguir exatamente essa pregação. Por quê? Porque ela significa mudança de mentalidade, significa amar o próximo como a si mesmo. Ou, às vezes, no caso do Júlio, acima do que ele mesmo acredita, né, acima do que dele mesmo, né? E aí, e a gente comentou que é o Dom Helder Câmara, que foi fundamental, bispo de Olinda e Recife, que foi fundamental na luta contra a ditadura e pela qualidade de vida dos mais pobres, décadas atrás, que falava isso, né? Olha, quando eu falo da fome, né, quando eu tento sanar a fome, me chamam de cristão e de santo. Quando eu tento falar das causas da fome, tentam me chamar de comunista, me chamam de comunista. E é exatamente isso que eu acho que o Júlio colocou na entrevista e isso que a gente precisa ver. O Júlio não é a causa, o Júlio está tentando aliviar aquilo que a gente, como sociedade e o governo não fazem. A gente tem que pensar por que as respostas àquele problema não são colocadas em prática. E, desculpe, a aniquilação daquela população, seja de rua, seja dependente químico, não é uma resposta. O nome disso simplesmente é crime, não é uma resposta. Né? Linchar o padre Júlio em público, portanto, ele será bem recebido por uma parcela que quer simplesmente se livrar desse incômodo, quer deixar esse incômodo de lado, né? Mas também por aqueles que atingidos por uma grave situação social que temos no centro de São Paulo, não culpam a população em situação de rua e não a razão pela qual elas estão lá. Sem contar, é claro, que temos os arautos da especulação imobiliária, que são os donos de São Paulo, mas odeiam o Júlio, né? Odeiam tudo que o Júlio representa. Bem, no final das contas, né? No final, o Júlio deve sair maior de tudo isso, né? Se houver uma CPI, o Júlio deve sair maior de tudo isso. E a tristeza só é que essa parcela da extrema-direita que está sendo excitada por conta dessa CPI, da possibilidade de ver o linchamento do Júlio em público, né? Ela, na verdade, vai se mobilizar, vai ficar mobilizada, né? E aí vai vir lideranças mais extremistas e utilizar essa mobilização na eleição deste ano. Isso sem contar que tem muito vereador que está botando lenha na fogueira e que também deve conseguir o voto dessa parcela e vai se reeleger. No final das contas, o Júlio vai sair maior, mas a gente, como sociedade, infelizmente, vai sair menor.